Muito bem. Você está gravando. Avise a todos que estão sendo gravados. Política de privacidade. A política de privacidade consiste em você tomar cuidado com o que diz e tomar cuidado com o que mostra. Ultimamente está dando cadeia. Se eu for preso, não leve cigarro para mim na cadeia, leve maçã. Muito bem. Então, é, boa noite, pessoal. Boa noite, Osmar, que está ao vivo, né? E boa noite para todo mundo que assistir depois, né? Ou boa tarde, ou bom dia, né? A hora que for. Mas então vamos lá. Na aula passada, eu comecei a falar dos tiristores. Tiristores, ou tiristores em português, que não significa nada, não é nenhum acrônimo para nenhum significado, são dispositivos de controle de chaveamento. Então, os tiristores conhecidos começaram principalmente com o SCR, que é o retificador controlado de silício, claro que a sigla está em inglês, o DIAC e o TRIAC, né? É, o DIAC e o TRIAC, o dispositivo aqui é um diodo bilateral, eu vou botar o símbolo aqui embaixo para relembrar. Então, o SCR é um diodo retificador, só que ele tem um gate para controlar uma porta. Então, ele tem o anodo, tem o catodo, e ele conduz quando você, em princípio, é feito para conduzir quando você aplica uma corrente no gate dele, e aí ele dispara, né? O mais famoso dos SCRs é o TIC 106D, TIC 106 Delta. O DIAC é um diodo duplo de chaveamento também, que não tem controle de disparo e não tem anodo e catodo. Ele é bilateral, ele tem os dois sentidos. Então, ele tem anodos. Então, anodo e anodo. O mais famoso deles, desde a década de 70, é o D3202, que é um DIAC para 30 volts de disparo, né? Cada um deles tem um disparo sozinho, independente da corrente de gate. O delta, por exemplo, eu já coloquei o prefixo, o sufixo, eu vou colocar de novo ali, ele é para 600 volts quando a corrente de gate for 0 miliampere. Então, se não tiver corrente no gate, ele pode começar a conduzir como um diodo, mas só a partir de 600 volts. E quando você injeta a corrente no gate, ele conduz com tensões menores, né? Então, ele é controlado. Você pode dizer pelo gate, pela corrente do gate, você injeta a corrente no gate, e aí então ele começa a retificar. Isso tem uma utilidade enorme para controle de potência industrial, para motores de esteiras industriais, né? Controle de temperatura, forno elétrico controlado com controle de temperatura, né? Então, é uma aplicação muito relevante. O DIAC, ele é bilateral, ele tem um disparo em 30 volts de disparo, mas ele foi feito para trabalhar junto com o TRIAC. E quando você olha para o símbolo do TRIAC, aí sim dá para entender por que um chama DIAC e o outro TRIAC, né? Então, aqui está o gate. Aqui o TRIAC ele tem nomes diferentes, são anodos também, ele não tem anodo e catodo, ele é bidirecional, ele é feito para trabalhar em tensão alternada, né? Então, aqui o gate é por onde injeta a corrente em relação ao anodo 1. E o anodo 2 é o outro terminal. Então, esses três aqui são os principais tiristores. E o TRIAC mais famoso
é o TIC 226D. Esse D aqui também significa que ele é para 600 volts quando a corrente de gate for de 0 mA. A diferença fundamental entre um SCR, que é um retificador controlado de silício, e um TRIAC, que aqui dá para ver que é para corrente alternada, só que de aqui 2 terminais e tri de 3 terminais, né? Então, esse aqui é para corrente alternada, para trabalhar com tensão alternada, e esse aqui para servir como retificador, né? Esse aqui não retifica, esse aqui controla motores em corrente alternada, controla uma lâmpada do sistema antigo, lâmpada incandescente. As lâmpadas modernas, tanto a lâmpada fluorescente como a de LED, elas têm dificuldades para controlar através do TRIAC. Então, não é qualquer lâmpada de LED que pode ser controlada por TRIAC. Existem algumas lâmpadas que são feitas para esse tipo de controle, né? Que é o dimmer, né? Então, exatamente o que nós vamos estudar hoje é a aplicação tanto do DIAC como do TRIAC para fazer o controle de potência, que é o dimmer. E escrevi errado aqui, o dimmer, porque em inglês dim é escuro e dimmer seria aquele que provoca o escuro, o escurecedor. Então é o controle de brilho, né? É o que serve de controle de luminosidade das lâmpadas incandescentes. Não foram feitos na época em que todo mundo usava lâmpada incandescente, aquela clássica com filamento, a lâmpada clássica com filamento, aquela que tinha o filamento lá dentro, o filamento de tungstênio. Então, essa, hoje em dia, está proibida a fabricação dela. Está permitida uma outra que tem exatamente a mesma aparência e dentro dela tem uma ampolazinha de filamento também, que ela é halógena, ela tem um gás inerte dentro dela que faz com que ela possa trabalhar com uma temperatura mais alta, então ela é mais eficiente. Essa daqui está proibida a fabricação, essa daqui está ok. A fabricação dela está permitida, ela é halógena, usa um gás inerte ali dentro da ampola. Ali é uma ampola de quartzo que aceita trabalhar com temperatura mais alta, né? Dentro do bulbo de vidro convencional. Então, o TRIAC pode atuar como dimmer para esse caso aqui de lâmpada. Então, vamos lá. Esse foi um breve resumo da aula anterior. Deixa eu fixar a imagem. Ok? Então, agora, vamos ver então como funciona o dimmer. Imagine a seguinte situação. Então, vamos aqui ao controle de potência. Com TRIAC. O controle de potência com TRIAC, ele parte do princípio da seguinte ideia. Se você tiver uma lâmpada, que o símbolo clássico de uma lâmpada, então aqui ligado na rede elétrica, 127 volts, 60 Hz, mas pode ser perfeitamente
feito para trabalhar em 220 volts. É só colocar um triac que suporte a tensão mais alta, sem disparar. E imagine a seguinte ideia. Você coloque aqui, insere com a lâmpada, uma chave, né? E essa chave, você fica ligando e desligando a chave rapidamente, de forma que você controle o tempo em que a lâmpada fica acesa em cada semiciclo da rede elétrica, né? E no lugar da chave, então a rede elétrica trocando de polaridade, trabalhando de 0 volt a mais 180 volts, no caso aqui da tensão da rede elétrica aqui do Rio de Janeiro, e a menos 180 volts, né? Então, trocando de polaridade, 60 vezes por segundo, significa que o período dela é de 16,7 milissegundos, aproximadamente. Então, o valor aqui dá 8,33 milissegundos, então daria 16,67, e outros 8,33 milissegundos. Aqui dá uma dízima, 16,6666 milissegundos, arredondado para 16,7 milissegundos. Então, 8,3 milissegundos, imagine que você deixa a chave ligada. Eu vou passar a ideia do que é feito com o triac, né? Então, você deixa a chave desligada até um determinado instante em que você liga a chave. Então, digamos que dos 8,3 milissegundos, você espere 5 milissegundos, por exemplo, e liga a chave. Então, a chave é ligada aqui um pouco depois do pico da senoide da rede elétrica, um pouco depois que ela passa dos 80 volts, e que você deixasse a chave ligada até ela chegar a 0 volt. Então, quando chega a 0 volt, 0, aqui, desliga. Então, você desliga a chave. E, novamente, você conta outros 5 milissegundos e liga a chave. Só que agora, no instante em que a rede elétrica passou lá pelo menos 180 volts, no semiciclo negativo, né? E quando chega de novo aqui a 0, desliga a chave. Então, o que aconteceu? A lâmpada ficou acesa nesse intervalo de tempo aqui e nesse intervalo de tempo aqui. Resultado é que ela não tem o brilho total dela, né? Isso não pode ser feito, esse sistema não pode ser usado nas lâmpadas fluorescentes eletrônicas, por exemplo, porque lá dentro ela tem um retificador e um capacitor eletrolítico que armazena o pico da rede elétrica. Então, quando você tenta fazer esse tipo de chaveamento numa lâmpada fluorescente eletrônica, ela fica piscando, ela não consegue manter, não tem meio termo de disparo para ela, né? No caso da lâmpada incandescente, se você deixar pouco tempo conduzindo aqui, ó, daqui até cruzar por 0, daqui até cruzar por 0, a potência nela cai, o brilho nela cai. Então, você faz um dimmer, que é um redutor de brilho, né? Se você mudar o tempo e puser o disparo aqui, anterior, então você ganha esse tempo todo aqui da lâmpada conduzindo. Isso aumenta a potência. Para ficar simétrico, então, você dispara também do outro lado, no outro semiciclo. Então, no outro semiciclo, você provoca o disparo, então o brilho nos dois semiciclos aumenta. Isso é importante que seja simétrico. O disparo deve ser simétrico. O disparo tem que ser simétrico, porque se você fizer um disparo no semiciclo de um modo e um outro tempo diferente no semiciclo negativo, isso desequilibra o nível médio
de corrente na rede elétrica e causa uma flutuação na rede elétrica toda vez que ligaria a lâmpada durante um tempo no positivo e um tempo menor, ou ao contrário, no semiciclo negativo, causa um desequilíbrio e a tensão média da rede fica flutuando. Isso causa problema em outros equipamentos que estão ligados na rede elétrica, que dependem da perfeita uniformidade da senoide, uma simetria perfeita. Então, por exemplo, um forno de micro-ondas que usa um transformador para gerar uma tensão lá dentro de 2.000 volts. Então, no forno de micro-ondas tem um transformador grandão, com uma potência em torno de 1 kW, que transforma os 127 volts da rede em 2.000 volts. Depois retifica e joga num capacitor, e aí vai para 4.000 volts, que é aplicado na válvula magnetron dentro do forno de micro-ondas para ele gerar radiofrequência dentro do forno, né? E lá a potência final gerada pela válvula é cerca de 60% desse 1 kW. Então, cerca de 600 watts de radiofrequência lá dentro. Mas o consumo total do forno micro-ondas, por exemplo, de 1 kW. Se você tem na mesma rede elétrica um outro equipamento que provoca um desequilíbrio na rede elétrica de consumo, o pico positivo e o pico negativo da rede elétrica ficam diferentes para o resto da casa, por exemplo, né? E um transformador de um forno de micro-ondas, ele percebe isso, porque ele é baseado no deslocamento da esterese magnética do núcleo do transformador. Se um semiciclo fica diferente do outro, isso causa uma corrente média de magnetização no núcleo que aquece o núcleo do transformador. Então, vários equipamentos têm muito problema quando é entregue para eles uma rede elétrica desequilibrada nos dois semiciclos. Então, é muito importante que, quando se faz um dimmer, que o dimmer tenha o consumo no semiciclo positivo e negativo iguais, que seja simétrico. Isso é muito importante. Então, inclusive no caso do TRIAC, é aqui que vai entrar o uso do DIAC. Já vou explicar. Muito bem. Então, a ideia do dimmer, a ideia do controle de potência é você fazer um método de chavear, de ligar e desligar a rede elétrica durante o tempo que você quer que o caso do motor ou de uma lâmpada, se for um controle de potência de um ventilador de teto, por exemplo, você regula a velocidade do ventilador de teto baseado nisso aqui, no tempo de condução. Então, baseado nessa ideia, aqui onde está a chave, entra um TRIAC. Então, aqui entra um TRIAC. E no gate desse TRIAC é aplicado um pulso de tensão que vai provocar uma corrente entre o gate, a porta, então G é o gate, que a gente traduz como porta. De fato, gate não é porta, né? Door é porta, gate é um portal, mas ficou melhor em português usar a expressão porta, até porque se usa no FET e no MOSFET também essa expressão. Então, a corrente aplicada, esse pulso de tensão, provoca uma corrente de gate entre o gate e o anodo 1. Isso aqui é muito importante. O pulso é aplicado de gate em relação ao anodo 1. Então, aqui está o anodo 1. E o anodo 2 vai para a carga. A carga poderia estar no caminho também no outro fio, não tem importância. O importante é que os dois estejam em série e o importante é que o gate receba o pulso de tensão, por exemplo, positivo no gate em relação ao anodo 1, ou, ao contrário também, no outro semiciclo, você pode aplicar
com polaridade contrária. Então, a corrente circula no sentido contrário. Mas sempre entre gate e anodo 1. É sempre assim. Muito bem. Então, dessa forma, o TRIAC, ele faz por conta própria. Aqui está a condução do TRIAC. O tempo passando, a senoide da rede elétrica deixa eu ver como é que ficou lá, ok. Você tem um circuito que eu já vou mostrar, ele verifica o início da senoide, tanto no semiciclo positivo como no negativo, e dá um tempo, esse tempo de atraso aqui, esse tempo aqui, tempo de atraso, ele é aplicado aqui, esse tempo de atraso. Nesse instante, ocorre o disparo no gate do TRIAC. O TRIAC conduz a rede elétrica para carga, nesse exemplo aqui, para a lâmpada, nesse tempo aqui. Então, esse pedaço da senoide é aplicado na lâmpada. E, durante esse tempo aqui, a tensão na lâmpada é zero. Então, essa forma de onda aqui, eu botei aqui a transição rápida, de propósito, porque a transição do TRIAC é rápida. Ela dura alguns microsegundos, né? E lembrando que aqui o tempo total aqui do semiciclo é de 8,33 milissegundos aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos também, no resto da América. Na Europa, a frequência da rede elétrica é de 20 Hz, então, em vez de 16,7 milissegundos, a frequência da rede elétrica na Europa dá um período de 20 milissegundos, e cada semiciclo, então, tem 10 milissegundos, né? Porque lá a frequência é de 50 Hz. Aliás, no Paraguai também, né? No Paraguai, a frequência da rede elétrica é 50 Hz. Aqui, novamente, o mesmo tempo de atraso, então, esse tempo de atraso aqui é o mesmo aqui. O TRIAC, então, é disparado no mesmo ponto que disparou no semiciclo positivo, então dispara no semiciclo negativo. E ele conduz até aqui. Por que ele conduz até aqui? Por que ele não continua conduzindo? Porque toda vez que o TRIAC é disparado, acontece a corrente de anodo 2 para anodo 1, ou de anodo 1 para anodo 2, isso mantém ele conduzindo. Então, basta que tenha pulsos aqui, pulso no gate. Então, um pulso de tensão no gate, no momento do pulso, circula a corrente pelo gate, ele inicia a condução. Quando ele inicia a condução, a própria corrente de condução dele mantém ele conduzindo. E aí você tira o pulso, né? E ele continua conduzindo. Assim que a tensão dele, ou melhor, assim que a corrente de anodo dele, tanto num sentido como no outro, assim que cruzar por zero, ele desliga e fica preparado para receber outro pulso e conduzir de novo quando você der outro pulso para ele. Novamente, ele conduz esse pedaço aqui, nesse caso aqui do semiciclo negativo, até que chega a zero. Então, ele corta a condução aqui, corte da condução, ocorre aqui no cruzamento por zero, né? No cruzamento por zero. Então, assim que ele cruza por zero, o TRIAC desliga. Então, esse é o princípio, né?
de controle de potência. Então, vamos ver uma evolução disso. Quer dizer, como é que, de uma maneira simples, como é que é aplicado o pulso de tensão no gate que provoca o disparo. Mas a ideia do controle é essa aqui, né? Então, deixa eu fixar a imagem. Muito bem. Então, vamos ver então como é feito o pulso, o tempo de atraso. Então, aqui está a rede elétrica. Ok. Aqui está o triac torto aqui. Ok. E no gate dele, entra aqui. Primeiro tem um resistor que é colocado entre gate e anodo 1, resistor geralmente de 4K7 ohms, que é para que ele não dispare sozinho. Então, de um modo geral, o gate ele é sensível. Então, se tiver um equipamento próximo ao triac que gere um campo eletromagnético forte, é possível que o campo eletromagnético induza um pulso de tensão no gate e ele provoca um disparo no triac sem que você queira, né? Então, para garantir que ele não vai disparar sozinho, geralmente se coloca um resistor daqui do gate para o anodo 1. E aí, então, vem o circuito de disparo. Deixa eu melhorar aqui. A lâmpada está em série. Do lado de cada lâmpada, enquanto o triac não está conduzindo, a lâmpada está apagada e aqui é colocado um resistor de 10K, já vou explicar a finalidade dele, e um potenciômetro de 100K, que é quem vai fazer o controle do tempo de atraso. Essa tensão da rede elétrica aqui passou pela lâmpada, quer dizer, não há queda de tensão na lâmpada nesse instante, porque o triac não está conduzindo. Então, essa tensão ela é aplicada aqui em um capacitor. Aqui. Então, tem aqui um capacitor de 100 nanofarad, 0,1 microfarad, e esse resistor e o potenciômetro ajustam o tempo de carga do capacitor. Então, por aqui passa uma corrente baixinha, um valor bem baixo, carregando o capacitor, tanto numa polaridade como na outra, quando inverte a polaridade da rede elétrica. E a tensão no capacitor é usada para disparar o gate do triac. Se fosse ligado diretamente, até funcionaria. Assim que a tensão do capacitor fosse subindo, quando a rede elétrica fosse subindo até 180 volts, a tensão do capacitor vai subindo, um pouco mais atrasada, porque está passando pelos resistores. Então, a tensão do capacitor vai atrasar, ela vai chegar a um valor no gate do triac um pouco mais tarde
do que o pico da senoide. E aí você ajustaria. O problema é que o triac, ele dispara de maneira diferente no semiciclo positivo e negativo. Então, é mais ou menos assim, ele tem sensibilidades diferentes, tanto no semiciclo positivo e negativo. Você pode disparar ele com um positivo de gate para nodo 1, como pode disparar com um negativo também. Então, tanto faz. Pode ser gate positivo ou gate negativo. Mas a corrente necessária para disparar o gate, ela é diferente de um semiciclo do outro. Então, resolveram colocar em série aqui um triac. E o triac, ele é fabricado para que seja perfeitamente simétrico. Ele também conduz, só que ele conduz a partir de 30 volts. Então, quando a tensão do capacitor chega a 30 volts, ele pega a tensão, a carga elétrica armazenada no capacitor e descarrega no gate do triac. Nesse instante, o triac entra em condução. Então, essa é a forma de disparo do triac. Então, veja, o atraso da senoide, do disparo do triac, em relação à senoide da rede elétrica, é feita o atraso é feito pelo tempo que você ajusta no potenciômetro. Aqui. Então, a senoide da rede elétrica, ela está passando pela lâmpada, como o triac não está conduzindo, então aqui está aberto. Aqui está aberto. O triac está aberto. Quando o triac está aberto, a tensão da rede elétrica passa pelo resistor de 10K, passa pelo potenciômetro, que você ajusta o potenciômetro dessa forma aqui. Se você girar o cursor todo para baixo, vai a 0 ohm. Se você girar ele todo para cima, ele vai até 100 kΩ. Então, aqui o ajuste é de 0 kΩ a 100 kΩ. É um potenciômetro com o cursor ligado em um lado dele. Então, você gira para um lado, vai a 0 ohm. Você gira para o outro, vai até 100 kΩ. Então, quando você tem ele em 0 ohm, o resistor de 10K garante que a rede elétrica não vá ser aplicada direto no capacitor e no diac. Então, a finalidade do resistor de 10K é dar um limite para não exagerar na corrente que vai ser aplicada no capacitor e no diac e depois no triac. Para não exagerar nesse valor de corrente, tem um limitador para não chegar até 0 ohm aqui. Se pusesse o potenciômetro direto, daria certo. Mas o potenciômetro colocado na posição 0 ohm, a rede elétrica subindo, a corrente ia ser aplicada direto no capacitor. Então, isso acaba danificando o capacitor ao longo do tempo. Então, para evitar isso, tem um resistor ali em série limitando a corrente máxima que vai para o capacitor. Bem, então, esse ajuste aqui, esse total aqui assim, ele fica variando de 10 kΩ, quando o potenciômetro está em 0, a 110 kΩ. Né? Então, é a variação total. Quando está em 10 kΩ, a constante de tempo de carga do capacitor é baixa. Então, aqui, vou escrever aqui, constante de tempo de carga do capacitor, é a letra grega tau maiúsculo, né? A letra grega tau, índice C, que é de carga do capacitor, ela é baixa aqui. E quando você coloca 110 km, a constante de tempo é alta, mais tempo. Então, com isso, você ajusta o tempo que o capacitor vai levar para se carregar. Qual é a consequência disso? Então, vamos lá agora
então, ver o funcionamento do ajuste do tempo de atraso. Então, aqui, passou pela lâmpada, a rede elétrica está aqui, 127 volts, 60 Hz. Passou pela lâmpada, tem o resistor de 10K, tem o potenciômetro de 100K, e aplica, então, no capacitor. E daqui do capacitor, então, vai para o DIAC. Muito bem. E aqui, então, vai fechar para o TRIAC, e aqui aplica no gate. Se olharmos aqui, no semiciclo positivo, a corrente passa pela lâmpada, não vai para lá, porque o TRIAC está aberto, mas a corrente passa pela lâmpada. Só que como a corrente tem um valor muito baixinho, aqui o resistor é de 10K, 100K, então a corrente na lâmpada é muito pequena, isso não provoca acendimento na lâmpada. Mas tem uma corrente de alguns miliamperes que passa aqui, então, e carrega o capacitor. Então, o que acontece nesse ponto aqui é essa forma de onda aqui. Como é que ficou? Ok. Essa forma de onda aqui no capacitor, em relação ao anodo 1, ela vai subindo, então a senoide vai subindo, a tensão no capacitor vai aumentando, mas não aumenta na mesma velocidade, porque em série com o capacitor tem os resistores. Quando a tensão atinge a tensão de disparo do DIAC, então aqui ocorre o disparo do DIAC em aproximadamente 30 volts. Então, vou colocar aqui 30 volts. Ocorre o disparo do DIAC. No momento em que o DIAC pega a tensão armazenada, as cargas elétricas armazenadas no capacitor e aplica entre gate e anodo 1, provoca uma corrente no gate, a corrente de gate. E isso descarrega o capacitor. Então, essa carga daqui, ela é aplicada aqui e provoca uma corrente no gate. Então, nesse instante, descarrega o capacitor. Então, nesse instante aqui, ocorre a descarga do capacitor, o DIAC conduziu, o DIAC conduz e o TRIAC conduz também. Agora sim, no momento em que o DIAC conduz, aplica a corrente no gate, o TRIAC fecha a chave de anodo 2 para anodo 1. Anodo 1. Fecha o caminho. No momento em que ele fecha o caminho, a lâmpada passa a receber corrente. E ele descarregou o capacitor, o TRIAC, então, conduz, condução do TRIAC, condução do TRIAC, o TRIAC passa a conduzir, a partir desse ponto aqui, como se fosse uma chave ligada. No momento em que ele conduz, eu já tinha mostrado na aula passada, ele perde uma tensão de aproximadamente 2 volts nele. É claro que, comparado com os 180 volts da rede elétrica, isso é insignificante, né? Então, dá menos de 1%, né?
Não, ao contrário, dá um pouquinho mais de 1%. Né? Então, de 180 você perde 2, então 1,8 volts seria 1%, então é um pouquinho mais de 1% da tensão é perdida na condução do triac. Só que a lâmpada está acesa durante esse intervalo. Então, aqui é o período de condução e aqui o período de atraso. Então, aqui foi o atraso e aqui a condução. Está aqui a condução do triac nesse intervalo de tempo aqui, até ele cruzar por zero. No momento em que ele cruza por zero, a senoide troca de polaridade. E aí, então, a corrente circula ao contrário. A corrente circulou assim para carregar o capacitor, agora ela vai circular ao contrário e vai carregar o capacitor. Deixa eu colocar do lado de cá. Vai colocar no capacitor uma polaridade invertida em relação ao semiciclo anterior. Novamente, essa tensão, só que agora negativa, indo em direção ao gate, o capacitor vai ter um atraso, a senoide vai ficar negativa, aqui vai até mais 180 volts, e aqui até menos 180 volts. Quando chegar numa tensão de aproximadamente 30 volts, de novo, 30 volts, de novo, só que agora menos 30 volts, em relação, comparando com o anterior, novamente ocorre o disparo do triac. Então, aqui o capacitor descarrega, o triac entra em condução, um pouco depois aqui, no meu exemplo, depois dos 180 volts, e conduz até a rede elétrica cruzar por zero de novo. Pronto. Então, essa é a razão de uso do resistores, potenciômetro, capacitor, diac, uso do diac. Por que uso o diac? Porque o disparo do semiciclo positivo e negativo, se fosse aplicado direto no gate do triac, ele teria modos de disparo diferentes, ele teria valores de disparo diferentes. Então, ele dispararia em instantes diferentes. E isso desequilibraria a rede elétrica, porque a lâmpada conduziria mais num semiciclo do que no outro. Então, para ficar simétrico, entra o triac, o diac entra em série com o gate para garantir que o disparo fique igual nos dois semiciclos. Né? Então, o disparo do diac ocorre ali em aproximadamente 30 volts, varia de diac para diac. Existe, por exemplo, no comércio, um diac azul pequenininho, que o disparo dele é em 7 volts, também funciona perfeitamente. Né? É até melhor, daqui a pouco eu vou mostrar que é até melhor que dispare com uma tensão um pouco mais baixa. Muito bem, então é assim que funciona o controle. Então, falta agora mostrar como ocorre a variação, né? Qual é a consequência de você variar o potenciômetro. Né? Então, vamos lá, deixa eu fixar a imagem. Então, agora vamos para a consequência. Então, quando você varia aqui o potenciômetro mais o resistor, indo de 10 kΩ a 110 kΩ, quer dizer, 100K mais 10K. Quando você aplica isso no capacitor, então, 127 volts, 60 Hz,
Então, trocando de polaridade, você ajusta o tempo de carga num semiciclo. Quando inverte a polaridade da rede elétrica, a corrente circula ao contrário, e então o capacitor é carregado num semiciclo e carregado no outro semiciclo. Isso então vai para o diaque e depois dispara o triac. Eu vou colocar o diac pequenininho aqui, indo para o gate do triac. Então vejam, esse tempo aqui, você pode colocar 10 quiloohms. Se você colocar 10 quiloohms, o capacitor vai se carregar rapidamente e vai provocar o disparo logo no início da senoide. E o triac, então, vai conduzir até cruzar por zero. Então, essa é a tensão no capacitor. Quando chegar no outro semiciclo, logo no início também, atingiu 30 volts, dispara também logo no início da senoide, né? E o triac conduz daqui até cruzar por zero. Então, logo que você põe 10 quiloohms, você fica com a potência máxima. Então, com 10 quiloohms, a carga é rápida. Se você não lembra, a constante de tempo de carga de um capacitor é dada pelo produto R vezes C. Então, 10 quiloohms vezes 100 nanofarad. Então, 10 quiloohms, a carga é rápida comparada com 100 quiloohms, 110 quiloohms, a carga é mais lenta, uma comparada com a outra. Se a carga é mais lenta, significa que o capacitor vai disparar mais tarde. Se ele disparar mais tarde, o disparo do triac também é mais tarde. E ele começa a conduzir mais tarde. Então, qual é a diferença? Um disparo rápido, um tempo de atraso curto, né, usando 10 quilômetros, você tem potência máxima na lâmpada, né? Então, aqui, a potência máxima. Se você aumenta o valor do potenciômetro, vai para 110 quilômetros, ele dispara mais tarde, o triac conduz pouco tempo. Então, aqui é potência mínima. E é assim, então, que você controla a potência. E é óbvio, se você disparar aqui no meio, você tem potência máxima. Perdão, meia potência. Potência máxima, meia potência e potência mínima, né? Então, vamos fazer um resumo disso, né? Vamos ver a forma de onda na lâmpada, o que o triac aplica na lâmpada em cada situação. Então, vamos aqui. Forma de onda na lâmpada. Eu estou colocando lâmpada porque fica mais fácil a gente imaginar, né?
a lâmpada acendendo, mais forte, mais fraco, é mais fácil. Se eu aplicasse o motor, o resultado seria o mesmo, mas a nossa imaginação não seria tão fácil assim, né? Até porque na próxima aula, como eu vou demonstrar o circuito funcionando, mostrando as formas de onda, né? Então eu vou mostrar com uma lâmpada, não daria para eu botar aqui na bancada um motor de ventilador, até seria viável, mas o resultado não seria o mesmo, né? Para a câmera é muito mais lúdico, né? Muito mais consistente você via um brilho de uma lâmpada aumentando ou diminuindo, né? Então, vamos lá. Então, aqui, com 10 quiloohms, né? O potenciômetro no mínimo, então aqui o potenciômetro no mínimo, se o potenciômetro está no valor mínimo, ele está em 0 ohm, né? Então o resultado é esse aqui, ó. Deixa eu colocar espaço. Okay. Se ele está no valor mínimo, o disparo ocorre logo no início e você verá isso aqui na forma de onda na lâmpada. Está vendo esse quebradinho aqui assim? Sempre vai existir esse quebradinho aqui, porque sempre vai existir uma tensão mínima da rede elétrica que consegue disparar o diac. Então, por isso que eu falei naquele instante, né, que se o diac for de 30 volts, esse disparo mínimo vai ocorrer em 30 volts da senoide da rede. Então, perde um pedaço aqui da senoide. Se o diac for de 7 volts, como é o caso que está mais comum atualmente no comércio, então esse pedacinho que perde aqui é menor, né? Então, lá pelos, digamos, 10, 12 volts da senoide já disparou o diac e o triac já está conduzindo, então já descarrega o capacitor logo no início, né? Então, aqui ele vai até o final, conduz, quando chega aqui, ele corta. Novamente, uma quebradazinha aqui e no início da senoide, e ela conduz até o final. Então, preste atenção no fato de que o potenciômetro, quando está no valor mínimo dele, ele produz a potência máxima na lâmpada, porque o triac dispara logo cedo, logo no início da senoide, né? Então, vamos para a situação intermediária. 50, seria, no caso, 50, 60 quiloohms, né? O potenciômetro em ponto médio dele, né? Então, seria aqui cerca de 50 quiloohms mais 10, 60. Né? Então, o resultado aqui fica assim. O disparo vai ocorrer lá pelo meio do semiciclo, aqui assim. Então, a senoide passa para a lâmpada nesse instante e você tem essa forma de onda. Então, a lâmpada a meia potência. No semiciclo negativo, a mesma coisa. O disparo ocorre aqui e a lâmpada recebe energia até o triac desligar quando cruza por 0. Resultado, olha aqui, ó, essa área aqui, grande,
quase como se a lâmpada estivesse ligada direto na rede elétrica, quase, porque perdeu um pouquinho de energia aqui no início e aqui no meio. E no próximo semiciclo vai quebrar também aqui assim, né? De novo. Aqui quebrei no meio, então meia potência. Então aqui potência média. Potência média. E por último, quando o potenciômetro estiver próximo do final, eu não vou colocar no final, porque os valores da constante de tempo ali são escolhidos de propósito para quando você colocar o potenciômetro no máximo, a lâmpada ficar apagada. Quer dizer, o tempo de atraso é tão grande que não dá tempo da senoide do triac conduzir, entendeu? Então, por isso, eu não vou colocar os 100 km, porque é feito de propósito para quando a resistência estiver no máximo, a lâmpada ficar apagada. Então, eu vou colocar aqui num valor próximo do final, eu vou colocar, então, aqui 100 km, o potenciômetro no ponto próximo ao máximo de valor dele. Então, vou colocar aqui 90 quilômetros, 90 quilômetros mais os 10, então 100 quilômetros. E aí, então, eu tenho potência mínima. Dessa forma aqui. O atraso é tão grande que o disparo só ocorre aqui no final, a lâmpada só recebe energia da rede elétrica próximo do cruzamento por zero, e, de novo, aqui desliga, o diac só vai ser disparado de novo aqui no final, e a lâmpada, então, só conduz esse tempo e esse tempo. O que significa isso? Veja só. O tempo de atraso aqui, atraso curto, pouco tempo de atraso, uma constante de tempo curta, o potenciômetro no valor mínimo. Aqui, um atraso médio. Um atraso médio. Meia potência. O atraso é que determina quanto tempo vai ficar esperando antes de disparar. Mas veja que só vai energia para a lâmpada depois que o triac conduz. E, por último, aqui, um atraso longo. Pronto. Então, fechamos o funcionamento do dimmer, do controle de potência, e a forma de onda na lâmpada, para cada caso. Para o potenciômetro no valor mínimo, potência máxima, brilho máximo na lâmpada. Para o potenciômetro no meio, potência média. E o potenciômetro no máximo, ou próximo do máximo, a potência mínima. Então, tenha sempre em mente isso. Quanto maior o valor do potenciômetro, mais atrasa o disparo. Então, o que resta de tempo de condução é menor e a potência é menor. Então, essa é a forma de onda, né, nos três casos. E aí, então, deduz-se todo o que acontece nos valores intermediários. Certo? Muito bem. Então, eu vou parar por aqui. Na próxima aula, deixa eu estabilizar a imagem. Ok? Então, eu vou parar por aqui. Na próxima aula, eu mostro o circuito funcionando aqui na bancada, com o osciloscópio mostrando essas formas de onda. Ok? Então, muito obrigado pela atenção
Vamos passar para a aula de laboratório, então, na outra reunião. E eu agradeço a presença de quem está presente e agradeço a audiência de quem assistir depois. Uma boa noite. Obrigado e até a próxima aula.